Olá pessoal, vamos falar agora dos crimes contra a paz pública, né? Lembrando sempre que a paz pública ela tem o objetivo de atingir também um número indeterminado de pessoas, né? Um crime contra a coletividade, um crime vago, crimes vagos, né? Constituído aí por 4 condutas típicas no Código Penal, do 286 ao 288-A. E a gente começa com o artigo 286, incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime. Incitar quer dizer instigar, estimular, impelir, né, publicamente, né, ou seja, no lugar onde atinja várias pessoas, onde várias pessoas possam ter acesso. E isso significa dizer então que essa incitação ocorrida dentro de casa, dentro da residência, dentro do seu lar, atingindo somente os seus familiares ou seus amigos ali, não constitui o crime, né? Não há uma forma definida ou determinada para que o crime ocorra, né? Pode ser por meio de escritos, palavras, gestos ou qualquer outro meio que seja capaz de influenciar terceiros, capaz de influenciar outras pessoas, né? E ele fala também de crime, ele não fala em contravenção penal, ou seja, deve ser um crime determinado, não pode ser de forma um crime genérico, né? Vamos praticar crimes, né? A gente não teria o tipo penal aí. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? E ofende diretamente a paz pública, né? Que para alguns é um crime vago, né? Ou seja, a coletividade, o sujeito passivo. Outros entendem que também, né, significa que atinge o Estado. A gente tem no artigo 287 a apologia de crime ou criminoso. E parece interessante, mas o 286 e o 287 eles estão muito próximos, né? Há uma diferença tênue entre ambos. Então vamos falar dos dois, depois a gente fala da diferença, tá? Então, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Fazer, né, executar, produzir, né, publicamente, novamente, né, onde há a possibilidade de várias pessoas ouvirem, tomarem conhecimento daquele fato. E apologia, o que é apologia? Elogio, né, louvar alguém, elevar um criminoso ou elevar um fato criminoso, né? Elevar a uma situação de maravilha, né? Uma coisa boa que aconteceu, né? Ele fala fato criminoso, né? O que é um fato criminoso? É um fato que é considerado típico para o direito penal. Enquanto a gente fala aqui de fato criminoso, há uma discussão na doutrina se esse fato criminoso são fatos passados ou fatos futuros. Se não me engano, acho que Nelson Gria dizia que pode ser tanto os fatos passados quanto os fatos futuros, né, que poderiam acontecer. Já Magalhães Noronha, né, e outros autores entendem que se refere a fatos passados. Dá a ideia de que realmente é um fato passado, né? Apologia de fato criminoso, eu estou fazendo apologia daquilo que aconteceu, né? De um crime que aconteceu. Ou de autor de crime. Aqui há uma outra discussão também com relação ao autor de crime, em razão do princípio da presunção de inocência. No primeiro momento, o autor de crime é aquele que praticou o crime, né? E aí a gente poderia dizer, é aquele contra quem há indícios da autoria do crime, ou é aquele que foi condenado definitivamente pela prática do crime. É claro que a melhor interpretação, respeitando o princípio da presunção de inocência, né, naquela interpretação conforme a Constituição, é que autor de crime é aquele condenado definitivamente, aquele condenado por sentença penal transitada em julgado, né? Não é o indiciado, não é o denunciado, não é o pronunciado, não é esse crime, não é esse criminoso, ou esse autor de crime. É aquele contra quem não cabe mais nenhuma discussão acerca da autoria do crime, né? É um crime de uma infração de menor potencial ofensivo também, a pena de 3 meses a 6 anos, da mesma forma que o outro. E uma coisa interessante que a gente tem aqui é a diferença
entre apologia e incitação ao crime. Embora a apologia fala o fato criminoso e é autor de crime, a incitação é a prática de crime. Então, a incitação à prática de crime, ou a apologia a fato criminoso, a diferença entre eles. Primeira coisa, né, que quando a gente fala em incitação ao crime, é um crime futuro, algum crime que há de se produzir, há de se realizar. Quando a gente fala em apologia de fato criminoso, entendendo aí pela lição de Magalhães Noronha, né, é um crime passado, um fato que já passou. Se você seguir a lição de Nelson Gria, a gente está no mesmo patamar. Uma outra situação interessante é que a incitação ao crime é uma instigação direta. Eu estou lá chamando todo mundo para ir praticar o crime. Na hora ali, ó, vamos matar, vamos fazer, vamos quebrar, né, dessa forma, né? Mas é claro que sempre um fato determinado, um crime determinado. Vamos quebrar lá o palácio do governo, vamos quebrar lá o patrimônio público, vamos matar os moradores de rua, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Já a apologia a um fato criminoso, a um autor de crime, ela já é indireta. Por quê? Porque quando eu elogio, eu enalteço um fato criminoso que já ocorreu, eu estou incutindo na mente das pessoas irem lá praticar. Eu não estou chamando ninguém para fazer isso, mas eu estou lá viciando a cabeça das pessoas para que elas pratiquem o crime. Eu estou enaltecendo lá um criminoso, um autor de crime, eu estou mostrando para as pessoas, ó, como é legal, tal, se a gente for lá e praticar o crime, ó, como ele está bem, né? A gente tinha muito isso daí do Pablo Escobar, né? Que a pessoa enaltecia o Pablo Escobar, né? Pela conduta dele, da forma como ele era. Isso fazia com que as pessoas gostassem dele e também participassem para a prática desses crimes. É isso que, na verdade, o legislador não quer. É isso que ele não quer, que esse elogio, essa apologia leve o indivíduo a praticar o crime. Por isso, ele sempre age de uma forma indireta, né, em relação à conduta de quem for praticar o crime. A gente tem uma outra discussão, tanto na incitação do crime quanto na apologia, que em ocorrendo o crime, quem fez a apologia ou quem incitou também pratica o crime. Ou seja, lá na incitação ao crime, estou chamando todo mundo para praticar o crime, eles vão e praticam. Eles vão responder pelo crime, né? Então vamos imaginar lá de dano ao patrimônio público, né? Eles respondem pelo dano ao patrimônio público. Eu que fiz a incitação, eu respondo também pelo dano ao patrimônio público, eu respondo só pela incitação. E a gente tem, evidentemente, duas posições aí. Alguns autores entendendo que eu vou responder somente pelo dano ao patrimônio público, porque a incitação acaba sendo absorvida. E outros entendendo por serem bens jurídicos tutelados diversos, então eu vou responder somente pelo crime de dano ao patrimônio público. O mesmo, né, se entende em relação à apologia de crime ou de criminoso, né? Quer dizer, se alguém for lá e praticar o crime, eu respondo em concurso com ele, na participação, na participação por ele, com ele, ou eu somente respondo pela apologia. E se eu for com ele cometer o crime, eu respondo lá ou não? Então a gente tem aquelas posições, né? Se eu fiz a apologia e ele praticou o crime, são situações distintas. Eu respondo pela apologia e ele lá pelo crime. Se eu estiver com ele, eu responderia em concurso, embora outros entendessem que há a absorção do crime fim pelo crime meio. Tá? Ok? Fica aí também para vocês pensarem a esse respeito, amadurecerem e a gente melhorar a ciência jurídica. Grande abraço.